Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, amigos. Boa tarde, clientes. Boa tarde, parceiros. Boa tarde, aqueles que nos acompanham todos os domingos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre um assunto super interessante e que eu costumo dizer que é talvez dos trabalhos mais característicos da fonoaudiologia. O assunto hoje é motricidade orofacial. Um nome grande, né? E o que será que esse termo significa? Nós vamos saber já já. Mas antes, eu gostaria de lembrar que se você tem nos acompanhado, ou pelo menos tem visto algumas das nossas lives, que acontecem todos os domingos, às 17 horas, apesar de toda a concorrência que nós temos com o que está rolando por aí de entretenimento na televisão, a gente continua aqui firme e forte aos domingos, às 17 horas, trazendo conteúdo esclarecedor das nossas práticas terapêuticas. Pois bem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, de nos seguir na nossa página no Facebook e também de acompanhar a nossa página no Instagram. É muito interessante que nós estamos conseguindo fazer aí, criar um ritmo, né, de informações e de novidades, e tem muita coisa boa vindo por aí, mesmo em período de isolamento social e por causa da pandemia. Muito bem, dona Keila, boa tarde. Sempre nos acompanhando aqui. Quem for chegando mais aí, pode ir dando boa tarde. E vamos começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, que é motricidade orofacial. Na verdade, esse termo ele se refere até a uma das especialidades que a fonoaudiologia tem, uma das muitas especialidades. Quem se gradua na área de fonoaudiologia pode obter aí algumas especializações, e são mais de 10 no total, e a motricidade orofacial é uma delas. Boa tarde, Ana Marília. Pois bem, o termo motricidade, ele se refere à palavra movimento. Ele traduz, na verdade, a palavra movimento. E orofacial, oro vem de oral, de boca, e facial de todas as estruturas que nós temos no nosso rosto, da nossa face. Então, esse é um trabalho que envolve todas as estruturas móveis e fixas da nossa face, principalmente a questão, né, a área oral, a área da boca, que é a área que nós utilizamos, as estruturas que nós utilizamos para falar, para mastigar, para deglutir. Muito bem. Se tratando disso, eu comecei a dividir o assunto de hoje nas nossas funções, né, como terapeutas, no trabalho que nós, como fonoaudiólogos, realizamos com bebês, com crianças, com adolescentes e com adultos. Para que você possa entender um pouco melhor, Wanda Mello, boa tarde, nos prestigiando aqui nessa tarde de domingo, seja muito bem-vinda. Muito bem. Eu vou acrescentar que também, além dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, as pessoas também da terceira idade, né? Todo o trabalho de motricidade orofacial, ele é realizado em algum dano, se é que pode-se dizer assim, algum prejuízo, em algum transtorno ou em alguma alteração que afete qualquer uma dessas estruturas. Tá, Aparecida, mas o que pode causar isso? Muitos motivos, muitas situações. Situações genéticas, casos genéticos, casos traumáticos. Eu já atendi muitos pacientes em situações de pós-cirurgia de acidentes automobilísticos, ou às vezes um acidente caseiro, em que a face da pessoa é prejudicada, né? E aí, fatalmente, a sensibilidade ou a parte motora de alguma região dela do rosto pode ter sido acometida. Então, em casos como esse, o fonoaudiólogo muitas vezes é requisitado e ele vai atuar nessa área de motricidade orofacial. Ou, muitas vezes, existe uma questão estrutural. Há uma causa congênita, né? A gente pode citar aqui muito aqueles casos dos bebês que nascem com as fissuras, né? Fissuras lábio-palatinas, que é muito conhecido como lábio leporino, né? Aquelas fissuras que existem, que são ao lado da fase de formação do bebê. Então, essas crianças, esses bebês, eles são pacientes, assim, em potencial para esse trabalho de motricidade orofacial na área da fonoaudiologia.
Hoje em dia, os bebês, além de fazerem o teste da orelhinha, já fazem o teste da linguinha, em que normalmente são fonoaudiólogos que atuam muito nessa área de motricidade orofacial, que tem essa especialização, tem a chancela, né, tem a formação, a capacitação para fazer a avaliação do freio lingual. Mas, Aparecido, por que é preciso avaliar o freio lingual da criança? A gente depois vai fazer uma live específica só sobre o teste da linguinha. Mas, para esclarecer, já que o assunto hoje é motricidade orofacial, o freio da língua, ele pode trazer prejuízos para a criança no período já da amamentação, não é? Mas isso a gente consegue resolver com toda a parte de aconselhamento materno-infantil e com um bom olhar de uma fonoaudióloga experiente nesse assunto, a gente consegue, existem muitos recursos, muitas estratégias que podem ser utilizadas, mas esse é um bebê que a gente fica atento para o período de desenvolvimento da fala, porque nós temos muitos fonemas, muitos sons do nosso português, que nós chamamos de língua dentários. Eles precisam que a língua, a ponta da língua se eleve e vá no alto, lá pertinho do dente, para poder nós conseguirmos falar. É o caso do L, do T, do D, do N, de neném. Então, essa é, por exemplo, uma atuação que nós fazemos em bebês. Em crianças, nós já tivemos uma live aqui falando sobre as alterações de fala. O período inteiro de aquisição e desenvolvimento da fala e da linguagem, né? Quando a gente fala de fala, eu estou falando desse movimento mesmo. O que a criança faz enquanto fala? Ela está falando de forma correta? Ela está distorcendo? Ela está emudecendo algum fonema? Embora a gente tenha como fio condutor das terapias nesse caso o desenvolvimento da fala e o estímulo, né, e todas as estratégias necessárias para que a criança comece a falar corretamente, com isso também desenvolva a linguagem, a capacidade total e máxima de se comunicar, mas o trabalho de fala especificamente, ele tem um gancho lá na motricidade orofacial. Por quê? A gente não pode fechar os olhos para o tratamento de uma criança que vem para nós com uma queixa de alteração de fala e deixarmos de olhar as outras estruturas. Ou seja, como essa criança está respirando, como ela mastiga os alimentos, se ela já estiver na fase de começar a se alimentar com os alimentos mais sólidos, como foi a história dela de amamentação, porque todo esse passo a passo, que são oriundos do desenvolvimento, digamos, normal da criança, vão contribuir para que todas essas estruturas que nós utilizamos para falar, mastigar, deglutir, e expressar todas as nossas emoções, porque a nossa face tem essa capacidade, precisam estar íntegras e elas se desenvolvem correta e harmonicamente. Aí eu vou explicar depois por que a gente usa muito esse termo de harmonia, no crescimento facial, para que a criança, então, tenha as outras funções. Então, o fonoaudiólogo, que é fonoaudiólogo, que tem experiência na parte de motricidade orofacial, vai se preocupar com o perfil respiratório dessa criança, vai se preocupar com o perfil facial que ela tem, que tem algumas características, eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais à frente, quando a gente aprofundar mais o assunto, vai se preocupar em como está vedada a boca dessa criança, para se certificar se ela não está respirando muito mais pela boca do que pelo nariz, e muitos outros detalhes em questão de musculatura, que vão dar para nós um eixo, um fio condutor para o planejamento estratégico, o planejamento terapêutico dessa criança. Pois bem, em adolescentes, jovens e adultos, é muito comum nós recebermos indicações. Eu já disse aqui que eu não gosto muito desse termo, mas para que todos possam entender, com fins estéticos, a gente recebo muitos clientes que vêm procurar o atendimento fonoaudiológico com a justificativa, com a queixa de que querem melhorar a sua fala. E aí as pessoas têm uma percepção de que falam muito rápido, ou tem determinado som, ou determinada palavra que elas não conseguem falar, sempre foi assim, desde criança. Ou pessoas que às vezes têm uma necessidade mais específica profissional, e aí precisam melhorar a colocação da sua fala, E aí a gente não está falando de voz, que foi o assunto que nós falamos aqui no domingo passado, Isso não. A gente está falando desse movimento mesmo articulatório, do quanto eu mexo a minha boca, do quanto eu dou amplitude para falar, enquanto eu expresso. Pois bem, deixa eu dar uma paradinha aqui para dar
Boa tarde para um pessoal aqui que chegou. A senhora Sônia, boa tarde. A senhora Sônia está sempre aqui conosco acompanhando as nossas lives. Tia Ana Lúcia, boa tarde. Não sei se a doutora Isabela está aí com ela ou se a senhora Ana Lúcia está sozinha, mas boa tarde para as duas. A Alex e Felipe, da AFS Produções. Thaís Davico, doutora Thaís, nossa psicopedagoga, está aqui sempre nos prestigiando. Muito bem. Emergencista Marques, quanto tempo! Meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada. Tá parabenizando aqui o nosso trabalho das nossas lives aos domingos. Sejam todos muito bem-vindos. E, pessoal, se surgir alguma dúvida e quiserem fazer, né, alguma pergunta, estejam à vontade. Se eu não souber responder, eu vou dizer aqui também, mas espero que eu consiga sanar as dúvidas. A respeito desse assunto, surgem muitas dúvidas, porque é um trabalho muito variado, é um trabalho muito rico e é um trabalho que atinge todas as faixas etárias. É incrível. Eu já dei aqui exemplos dos bebês, dei exemplos das crianças, que é muito comum a gente tratá-las na época da aquisição da fala. Luciana, boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda. Nos jovens e nos adolescentes, existe muito essa questão também de melhorar a fala, aquela época de apresentações lá na frente, na sala de aula, apresentações em grupo, ou às vezes os jovens que já vão entrar no mercado de trabalho precisam se apresentar bem nas entrevistas, às vezes são mais tímidos. Todo esse trabalho de melhorar a comunicação envolve também a motricidade orofacial. E nos adultos, além dessa questão profissional que pode surgir, essa necessidade, na verdade, profissional, ou às vezes sem ser profissional, ou às vezes mesmo por um desejo pessoal, a pessoa necessita, né, quer fazer esse investimento em melhorar a sua fala, a sua colocação, dependendo do trabalho que ela desenvolve, ela também procura os casos dos traumas, né, os AVCs, os AVEs, os casos neurológicos. Se há sequela for motora, fatalmente a gente vai encontrar uma necessidade de um trabalho fonoaudiológico, principalmente nas questões de mastigação, de deglutição e também da fala. E também da linguagem, eu não posso deixar de falar aqui das afasias, mas aí é um trabalho mais específico de linguagem, onde o diagnóstico é uma afasia, é a perda, né, do desenvolvimento da linguagem, dependendo da área onde houve a lesão neurológica, pode haver, né, via de regra, 2 comprometimentos, ou às vezes até os 2 em simultaneidade, o motor e o sensitivo. E aí, muitas vezes, no motor, a gente consegue se restringir a essa questão. E aí, muitas vezes, quem já não conhece ou já não ouviu falar de algum caso de alguém que hospitalizado fez sessões de fonoterapia no próprio hospital para viabilizar a possibilidade, né, a capacidade da pessoa de se alimentar por via oral sem ser por sonda. Inclusive, esse é um aspecto assim, primordial para que os pacientes recebam alta mais rápido, porque se ele já consegue se alimentar por via oral, todos os outros aspectos podem ser remediados e aí ele já pode receber alta. Isso encurta o tempo de hospitalização do paciente. Então, os fonoaudiólogos hoje ocupam um lugar primordial na área hospitalar, se tratando de pacientes como estes. E muitas vezes os acometimentos não são só na mastigação, na deglutição principalmente, mas também na fala. E aí esse trabalho da fala fica a priori para um segundo momento. A família recebe ainda no hospital algumas orientações de como se comunicar com aquele paciente, não é? Mas isso é muito comum e tem um índice muito grande de pacientes com casos como esse que eu estou acabando de citar, os adultos, não é? Existem ainda os casos neurológicos, não por AVC nem por AVE, mas que causam as disartrias, os casos de Parkinson, Alzheimer, né? Todo um trabalho oral de fala, ele complementa o trabalho principal fonoaudiológico, dependendo do diagnóstico do paciente. Todos estão aí entendendo? Estou falando muito rápido, deem um ok aí de que está todo mundo acompanhando o raciocínio, porque esse é um assunto que leva a gente para alguns termos técnicos com mais frequência do que todos os outros que nós já falamos aqui. Mas eu vou tentar ser o mais pedagógica possível, vamos dizer assim, né? Mas uma coisa que eu queria ressaltar aqui hoje, nessa tarde, é que a gente tem recebido muitos clientes, e aí nós temos crianças, temos adolescentes, temos jovens e também temos adultos que são encaminhados para esse trabalho de motricidade orofacial
por indicação do ortodontista. Isso mesmo, daquele dentista que faz a protetização, que coloca os dentes para que, né, que coloca a prótese para correção, né, da oclusão. E aí eu vou pegar esse gancho desse assunto em específico para que vocês possam entender e ter um esclarecimento melhor de todo esse trabalho fonoaudiológico que é feito com base em análises de como estão essas estruturas faciais, de como está a estrutura, né, oral, não só para a fala, mas também para que o fonoaudiólogo possa trabalhar em conjunto com esse profissional ortodontista ou ortopedista dos maxilares. No caso das crianças, eu vou explicar que especialidade é essa, que não é muito difundida, mas é tão necessária, principalmente quando a gente trata de crianças. Pois bem, todo mundo já ouviu falar da ortodontia, né? E quem aí já não teve vontade ou já fez o investimento em fazer a correção do alinhamento dos seus dentes, né? E melhorando a sua oclusão. A oclusão é esse fechamento, né, dos dentes da arcada superior com a arcada inferior. Existe um modelo considerado como normal e como adequado que deve acompanhar. Lembra que eu falei da palavra harmonia? Que deve acompanhar em harmonia o traçado facial que cada um de nós tem. Pois bem, nós aqui no Ocidente temos, por conta das questões de colonização, de miscigenação, alguns tipos faciais, ou seja, alguns traços faciais marcadamente, né, característicos. E nós aqui temos 3 tipos aqui no Brasil. Nós temos as pessoas com gosto assim parecido com o meu, que são mais verticais, né, são os chamados dólicos, que é esse rosto mais comprido. Nós temos os rostos que são mais braquicefálicos, né? E aquele rostinho, ele não é tão vertical, mas também ele não é tão horizontal. É aquele rostinho mais certinho, em diâmetros, né? Ele é mais fechado. São aquelas pessoas que têm, normalmente, um traçado de boca mais horizontal. E existe um tipo mais intermediário entre esses dois, que a gente chama de mesocefálico. Essa é a primeira análise que a gente faz num paciente que vem buscar um atendimento na área de motricidade orofacial, seja por uma questão estrutural, seja por uma questão funcional, seja por uma questão clínica. E aí, falando também dessa questão clínica, eu lembrei de um outro detalhe aqui que eu não comentei antes. Nós também trabalhamos com a motricidade orofacial em 2 outros aspectos. Um eu só vou citar aqui, que é o estético. Existe a fonoaudiologia estética que melhora linhas de expressão, rugas, que coloca o rosto, né? Faz um trabalho muscular, de estimulação muscular facial, para que haja uma melhor estética. Existe esse trabalho, tá? Tem profissionais que trabalham na fonoaudiologia fazendo isso. E existe também algo que está muito em alta, que é o estudo do sono, né? Das apneias. E pessoas que roncam. O trabalho fonoaudiológico tem ajudado muito em exercícios musculares para adequar, para melhorar o tônus, não é? Existem, às vezes, casos em que são cirúrgicos, de musculatura cervical que precisa, de fato, ser retirada por vários motivos, e aí o profissional fonoaudiológico, ele atua tanto no pré-cirúrgico, para poder orientar o paciente do que vai acontecer, em parceria com o cirurgião. Ele também, às vezes, participa da cirurgia, e no pós-cirúrgico, então, existe toda uma readaptação de todas essas funções que eu comentei aqui: mastigação, deglutição, fala, respiração. Então, é um trabalho que também tem acontecido com muita frequência, nós temos sido muito procurados e tem ganho, assim, muito crédito o trabalho do fonoaudiólogo nos casos das apneias, nos casos de ronco. Mas voltando aqui ao que nós estávamos falando antes. No caso de crianças, o ortodontista, ele não pode atuar diretamente. Por quê? A ortodontia, ela trata especificamente o alinhamento dos dentes. Por isso que, normalmente, quem ainda não ouviu, já deve ter tido algum amigo, alguém de mais próximo que já tenha ouvido que não poderia colocar o aparelho antes dos 12 anos de idade. Porque com 12 anos é quando se subentende-se que já houve todas as trocas, né, dos dentes de leite, né, para os dentes permanentes, e aí já se definiu qual vai ser o tipo de mordida que aquela pessoa tem. Esse tipo de mordida acompanha muito esse tipo facial que eu comentei, né, que cada um tem.
E o tipo facial, ele é desenvolvido, ele é configurado, primeiro pelas questões genéticas, segundo, por todo o histórico de como foi essa primeira infância, amamentou no peito até 6 meses, até 2 anos, comeu sem problemas os alimentos pastosos, os semissólidos, os sólidos, a dentição, né, de leite ocorreu no período correto, essa criança não chupou dedo, não chupou chupeta, ou chupou, fez uso de mamadeira, porque tudo isso vai interferir nestes músculos e nessa fase que está crescendo. Por isso que fonoaudiólogo não gosta de chupeta, não gosta de mamadeira. E né, luta aí, tem um trabalho também todo de acompanhamento para intervir e retirar o hábito de sucção digital, a sucção dos dedos quando a criança adquire esse hábito, porque isso vai interferir no crescimento facial da criança e fatalmente vai interferir no tipo respiratório que ela vai ter, no formato do rosto, na forma como esses dentes vão se organizar dentro da boca, já que eles também estão recebendo estímulos. Então vejam que importância tem esse trabalho e que importância tem adquirir esse conhecimento para quem né, tem criança em casa, para quem tem sobrinhos, para quem convive, né, para professores, para quem às vezes percebe né, que a criança acorda às vezes mais cansada do que quando ela foi dormir. Isso tem a ver com o tipo respiratório dela, e o tipo respiratório dela tem a ver com os hábitos que ela tem, ou às vezes com as estruturas dela, como se formaram, né? Só para vocês poderem entender, a gente falou sobre isso aqui também. Eu me lembro que nós abrimos um parêntese para explicar um pouquinho mais a fundo, quando a doutora Luciana Lameirão, pediatra, fez conosco uma live aqui no início do mês de julho, falando exatamente sobre chupetas, mamadeiras, né? Quando a criança tem esse hábito, gente, os bicos, eles vão forçando o céu da boca, o palato, né? Para ficarem cada vez mais fundos. Só que o céu da nossa boca, a gente não se dá conta, mas ele é, na verdade, o chão do nosso nariz. Nessa região existem ossos, que quanto mais, que estão em autodesenvolvimento, conforme a criança, depois que a criança sai da barriga, né? Depois que o bebê nasce. Então, por isso que o hábito de sugar o peito e depois passar para os alimentos semissólidos, os sólidos, interferem tanto porque são movimentos que a criança faz com as musculaturas que vão interferindo na formação desses ossos que estão em amplo crescimento. A gente usa até na motricidade orofacial essa nomenclatura. Estruturas móveis, que são os músculos, que é tudo isso que a gente pega e mexe, e as estruturas fixas, que são os ossos. Então, as estruturas fixas em um bebê e em uma criança até os 3 anos de idade são altamente moldáveis, de acordo com os hábitos que ela tem. Por isso que a chupeta, a mamadeira, o dedo são tão prejudiciais, porque essa criança fatalmente no futuro vai ter problemas ou de dentição, vai ter problemas respiratórios, vai ter problemas às vezes de vedamento labial, e aí se a boquinha ficar aberta, ela vai tender a respirar mais do que o nariz. E aí essa criança tem problemas respiratórios no sentido de ser mais suscetível a alergias, a comprometimentos respiratórios mesmo mais sérios, e por isso que essa é uma criança que não tem um sono com qualidade. Às vezes, é muito interessante, tem um quantitativo muito grande de crianças que nós recebemos no consultório, na clínica, com queixas de dificuldades de aprendizagem ou alguma alteração na fase de aprendizagem. Quando a gente pergunta o turno que essa criança estuda, ela estuda de manhã. E aí é óbvio que a criança não dorme de manhã na escola porque ela está o tempo todo sendo motivada, tendo atividades, mas ela não rende, ela não se concentra. E quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre todo esse histórico de desenvolvimento da criança, a gente percebe que ela não dorme bem, ela não descansa, ela não reabastece as energias dela para acordar no dia seguinte bem, saudável, né? Reabastecida com seu sono com qualidade, para que ela vá para um ambiente onde ela vai ter que assimilar, né, conhecimento e vai ser estimulada o tempo todo. Então, muitas vezes, vejam que interessante, a criança chega com uma queixa de dificuldade de aprendizagem, a gente na anamnese, na entrevista com os pais, percebe essa situação, faz um encaminhamento para um alergista ou para um otorrino que percebe que essa criança tem, por exemplo, 60%, 70%, 80% de obstrução nasal e por isso ela é uma respiradora oral. A boca passa o tempo todo aberta, com um padrão de respiração que vai continuar interferindo no crescimento facial, já que ela ainda é uma criança,
não dá para essa criança uma qualidade respiratória adequada e, por conta disso, ela tem uma dificuldade de aprendizagem. Vejam que interessante. Mas não é sobre isso que a gente vai aprofundar o assunto hoje, não. Eu quero falar com vocês sobre os casos indicados lá da ortodontia ou da ortopedia dos maxilares. Pois bem, a ortodontia, como eu estava dizendo, é uma especialidade que foi criada, né, dentro da odontologia, onde se percebeu que através da força e da pressão do aparelho fixo, o aparelho ortodôntico, é possível se recolocar os dentes em uma outra posição mais adequada. Por isso que é necessário todo aquele conjunto de exames de raio-x, por isso que é necessário, às vezes, retirar alguns dentes. Na maioria das vezes, quem tem sisos, né? Que hoje em dia é muito comum a gente encontrar as crianças que não têm mais os sisos, nem para nascer, nem para aparecer, nem com raízes. E isso tem muito a ver, existem alguns artigos científicos que falam sobre a correlação com os nossos hábitos alimentares. Nós, há décadas atrás, né, ainda chupávamos cana-de-açúcar. Eu fui uma criança que ainda tive a oportunidade de chupar cana-de-açúcar, descascar a cana, chupar a manga, né, no caroço. Frutas mais durinhas, e a gente, com o passar do tempo, foi perdendo esses hábitos. Hoje a gente vê as crianças comendo maçãs, mas cortadas em pedacinhos pequenos, em fatias, em palitinhos. Dificilmente, né, na cidade grande, você vai ver uma criança que tem esse hábito de chupar cana, manga do pé, jambo, enfim. Então, existem alguns artigos científicos, principalmente na área de odontologia, que justificam que nós perdemos esses hábitos e por isso hoje as crianças não nascem mais com as raízes dos sisos. Mas todo aquele estudo que o ortodontista faz, ele faz especificamente para fazer as análises quantitativas do que ele vai precisar mexer para alinhar os dentes. Isso é o trabalho para o adulto. Por que que muitas vezes, e por que que hoje, isso aqui eu não tenho medo de dizer, os ortodontista que se preza e que trabalha sério, não trabalha sem a parceria de um fonoaudiólogo. Por quê? Porque se ele fizer esse estudo e a pessoa tiver o hábito de interpor a língua, ou seja, acomodar a língua na hora do repouso, na hora da fala, ou na hora da deglutição, na hora que ela vai engolir alimentos ou engolir líquidos. Vamos continuar então com o nosso raciocínio. Eu estava falando do trabalho ortodôntico e das indicações, né, que o ortodontista hoje, que se preza, que faz um trabalho correto, trabalha em parceria com o fonoaudiólogo, para que ele possa. Foi bem nessa hora em que a conexão caiu. O ortodontista trabalha a parte fixa, que são os dentes, né, os ossos, os dentes, e o fonoaudiólogo trabalha a parte móvel, não só aqui na área externa do rosto, mas principalmente a língua, nesses 3 momentos que eu especifiquei. Na hora da fala, na hora da deglutição e na hora do repouso, ou seja, quando a língua não está fazendo nada. Se a língua estiver repousando entre os dentes, ela pode exercer pressão de forma a colocar os dentes numa posição inadequada. Então, é super importante que todos estejam cientes de que o trabalho ortodôntico, né, para adolescentes depois dos 12 anos e os adultos precisa acontecer em paralelo com um fonoaudiólogo, que vai atestar para esse profissional ortodontista que esse paciente não está fazendo nada inadequado com a língua nestes 3 momentos, na hora em que ele deglute, na hora em que ele está com a língua em repouso e na hora que ele fala os fonemas que necessitam principalmente da ponta da língua. No caso de crianças, existe um trabalho um pouco diferenciado, exatamente pelo motivo de que a criança ainda vai passar pela troca dos dentes, né, para os dentes permanentes. Por isso que quem faz a protetização de crianças menores de 12 anos é o ortopedista dos maxilares. É uma especialização dentro da odontologia que faz protetização de crianças, mas nessa fase, antes dos 12 anos de idade. Por quê? Os aparelhos, na verdade, vão ser aparelhos ortopédicos, aparelhos móveis que vão ser colocados intra ou extra, né, fora da boca, visando desenvolver a musculatura
ou melhor, a parte óssea, né, que está em desenvolvimento, em pleno crescimento, e junto disso a necessidade do trabalho muscular. Muito bem. Esse trabalho, mais do que nunca, principalmente se tratando de crianças, precisa dessa intervenção fonoaudiológica. E é o trabalho de motricidade orofacial que é feito. Aparecida, como é feito esse trabalho? De várias formas, utilizando-se de várias estratégias. Mas, basicamente, o fio condutor é a nossa análise de como a língua dessa criança está se comportando nesses 3 momentos que eu comentei. Na hora do repouso, na hora da fala e na hora da deglutição dos alimentos. Tem paciente que pergunta para nós, né? Mas por que essa preocupação com a deglutição se for alguém muito correto, vai se alimentar aí, tá, vamos lá, café da manhã, e aí talvez uma colação, e aí o almoço, depois um lanche, e aí talvez uma sopinha, uma janta, 6 vezes no dia. Mas a gente não se dá conta da quantidade de saliva, litros de saliva que nós deglutimos durante o dia. Então, são muitas vezes nós deglutindo um líquido, né, que é produzido pelo próprio corpo, e que se essa deglutição estiver acontecendo de forma inadequada, são muitas vezes essa língua empurrando os dentes, né, fazendo pressão para colocá-los no lugar inadequado. Então, por isso que a gente se preocupa. Aliás, existem estudos que dizem que esse é o momento em que a língua exerce mais pressão contra os dentes para colocá-los em posição inadequada. Então, quando a gente fala de posição inadequada, é esse fechamento que eu comentei no início, essa oclusão, né, dos dentes acontecendo ou mais lateralizado, ou com a arcada à frente, ou às vezes, dependendo do tipo facial, né, da pessoa, a arcada inferior mais à frente do que a superior. Então, existem também algumas classificações em relação à oclusão, que, via de regra, o fonoaudiólogo precisa saber, precisa ter ciência do que precisa ser feito, né, para corrigir do trabalho que vai ser feito por esse profissional, ortodontista ou ortopedista dos maxilares, para que ele possa, então, acompanhar esse trabalho, tendo como objetivo adequar as estruturas móveis, que no caso são os músculos, né, as funções que nós chamamos de estomatognáticas, né, que é a fala, a respiração, a mastigação, a deglutição, não é? Tudo isso precisa estar dentro de um funcionamento correto para que a gente possa, então, fazer esse acerto. Eu queria ver alguma pergunta. Tenho aqui algumas felicitações, as boas tardes. Entrou muita gente saiu, porque quando a gente perde a conexão desinteressa mesmo. Até voltar, a gente não sabe quanto tempo vai levar, se vai voltar, mas nós voltamos. Eu gostaria de ouvir algumas perguntas, para que a gente possa, então... enquanto vamos formulando aqui algumas perguntas, vou dar um tempo. Seguindo aqui no raciocínio, eu estava dizendo, antes de interromper novamente a conexão, que esse é um dos trabalhos que mais nós temos resultado rápido na clínica fonoaudiológica. E aí, eu gosto sempre de contar um caso muito interessante, dos mais rápidos, assim, o mais rápido de todos que eu já resolvi em toda a minha vida. Na verdade, até o mérito foi muito mais do paciente do que meu. Ele era um adolescente, se não me engano, de 12 anos, e ator mirim. Ele havia acabado de participar de um teste, segundo ele, um dos mais importantes da sua vida, porque era para ser protagonista de um filme, e ele concorreu com pelo menos uns 300 outros meninos, e ele foi o escolhido pelo diretor do filme. Mas o diretor chamou ele, e o menino que ficou em segundo lugar, né, na classificação lá eliminatória dos testes, para conversar com os dois, dizendo quem seria o primeiro e quem seria o segundo lugar. E para justificar que ele ficaria com o segundo lugar, porque o menino, né, que se tornou então meu paciente, tinha uma projeção lingual. Ele falava em alguns fonemas, colocando a língua entre os dentes. E o filme exigia, como ele seria protagonista, que ele tivesse muitos closes, né, muitas cenas próximas do rosto, e não ia ficar bom ele falando assim, em cena.
E aí o diretor conversou com ele, teve cuidado de pedir a ele, você como ator que quer seguir carreira, que está, né, se habilitando a entrar nessa vida profissional, você precisa procurar uma fonoaudióloga, né, um trabalho fonoaudiológico que faça essa correção e você tem todo o potencial. Então incentivou, e aí ele chegou com a sua família, vindo buscar, bateu na clínica, vindo buscar atendimento fonoaudiológico, e eu expliquei a ele o que eu costumo explicar para todos os pacientes. Esse é um trabalho dos mais rápidos que tem, tanto quanto o trabalho é tão rápido quanto o paciente se exercitar e se propor a fazer o trabalho que nós propomos, né? Que são trabalhos de exercícios, movimentos, né? Exercícios musculares, no caso dele, da língua, mais precisamente, de forma repetida. Porque o que eu costumo dizer para todos os pacientes é que ensinar a fazer da forma correta, falar, colocar a língua no lugar certo na hora do repouso, ou deglutir de forma correta, quando a gente faz uma demonstração de como o paciente consegue reproduzir aquilo na mesma hora. O problema maior é tornar isso automático no dia a dia dele, ou seja, fora do consultório, fora da clínica. Então, eu tive essa conversa com ele e disse para ele que dependeria muito mais dele do que de mim. Porque, inclusive, existem memórias neurológicas, motoras, né? Que eu até citei os casos aqui neurológicos dos AVCs, dos AVEs, que quando há esse acometimento, é exatamente nessa memória que o cérebro foi atingido, nessas áreas, e que por isso que acontece esse comprometimento. Não é o caso, no caso desse menino, ele falava assim por um hábito que ele adquiriu, então já existia mesmo aos 12 anos uma memória ali naquele cérebro de como aquela língua se comportava para falar aqueles sons. E o trabalho fonoaudiológico é propor exercícios que modificassem aqueles atos, né, de movimentos da língua na hora daqueles sons. Então nós começamos o trabalho, a primeira consulta dele foi a entrevista, a anamnese, a segunda, a terceira e a quarta foram de exercícios que eu propus. Na quinta consulta, ele já chegou falando com um padrão completamente diferente. E aí eu fui ficando assustada, porque a gente faz sempre um processo de revisão e de avaliação do que foi proposto. Normalmente, pacientes com essas indicações, a gente trabalha com a frequência de uma consulta semanal, até para que ele possa ter os 7 dias seguidos de exercícios para realizar. E aí, quando a gente se reencontra, nós fazemos uma avaliação do que foi proposto, se os objetivos foram atingidos, se foram, a gente passa para uma etapa seguinte, se não, a gente cria uma estratégia para que ele alcance aquele objetivo daquela etapa e a gente possa, então, passar para uma próxima. A análise dessas etapas e do que foi conseguido leva em consideração esses 3 momentos. Se a língua está se comportando de forma correta no repouso, na hora da fala e na hora da deglutição. E aí, repito, que eu fui explicando desde o início dessa live o que é o trabalho de motricidade orofacial, desde bebês até adultos da terceira idade, as possibilidades, né, de casos que podem surgir, que esse trabalho pode ser feito, e eu pensei em um único caso, que é o dos que apresentam resultado mais rápido, falando das indicações de ortodontia ou de ortopedia dos maxilares, ou quando muitas vezes também a gente pega o caso, né, que primeiro vem para a fonoaudiologia, quando se trata de crianças antes dos 12 anos, a gente envia para o ortopedista dos maxilares para que ele faça essa avaliação, se for necessário. Mas, voltando, né, ao que nós vínhamos falando, a terapia em si, ela discorre nessa frequência, com esse, né, nós na UF temos essa metodologia de avaliar e reavaliar cada vez que o paciente vai para a consulta, e esse menino obteve o resultado com 5 consultas. Na quinta consulta, eu fui obrigada a dar alta para ele. E aí, assustada, porque até então eu nunca tinha visto um caso como esse, né? Eu perguntei para a mãe, e ela mesmo sempre dizia, nas 3 consultas em que a gente fez terapia realmente, a mãe era só elogios para ele, porque ela dizia que ele não fazia outra coisa que não fosse ficar grudadinho ali com as fichas dos exercícios que eu tinha passado e fazer os exercícios manhã, tarde, noite, o tempo livre que ele tinha e fazendo as tarefas que ele tinha responsabilidade, mas quando o tempo estava livre, ele ia lá e pegava a fichinha para poder fazer os exercícios. Então, ele conseguiu se dedicar àquele exercício de uma forma tão maciça que ele rapidamente, né, em pouco mais de um mês, conseguiu adquirir aquele novo padrão de fala, aquele novo padrão de musculatura da língua em repouso e também na deglutição.
E quando ele chegou na quinta consulta, eu já não tinha mais o que corrigir, porque eu pedi para ele fazer todas as fases, né, dos exercícios, das etapas e tudo correto. E aí eu pude me certificar com o relato da mãe dele de que o treinamento dele foi maciço. A conclusão que eu chego é de que bom que eu pude viver essa experiência enquanto profissional, porque eu pude comprovar na prática o que eu sempre dizia na teoria para os pacientes, que era tão rápido quanto, né, o paciente treinasse. Eu percebo que no caso dele havia uma motivação maior que fez com que ele tivesse esse treinamento intensivo, que foi aquela experiência, né, de poder ter sido escolhido, mas na verdade não ter sido escolhido com uma justificativa. Então, eu creio que ele realmente quis correr atrás do prejuízo, se é que a gente pode chamar assim. E foi um caso super feliz de uma correção assim que aconteceu num dos tempos mais recordes. Então, você que é paciente da URF, eu fiz um convite para vários pacientes que estão em pleno tratamento conosco, que sabem que o meu discurso com eles é esse, de que quanto mais treinar, mais rápido, né, a gente vai obter os resultados e alcançar os objetivos. E se você conhece alguém ou tem alguma dúvida, né, a respeito de ter tido a indicação para fazer um tratamento nesse sentido, é assim que nós trabalhamos na UF nos casos de motricidade orofacial. Se ficar alguma dúvida e você quiser algum esclarecimento ao longo da semana, não tem problema. No nosso Facebook, aí na nossa página, tem o nosso WhatsApp, tem os nossos telefones fixos de contato, tem o e-mail e pelo próprio Facebook você pode mandar uma mensagem que a gente te responde, a gente te esclarece. Gostou dessa live? Tem alguém que você percebe que se interessaria pelo assunto, tem dúvidas também, ou que o que nós falamos aqui seria esclarecedor? Então compartilha, divulga e não perde também a oportunidade de se cadastrar no nosso canal lá no YouTube, onde você vai poder rever todas as nossas lives que nós já temos feito aí desde o início do mês de... finalzinho do mês de junho. Nós estamos aí há praticamente 2 meses fazendo lives sobre vários assuntos que a gente tem percebido que tem agregado bastante e tem esclarecido muita gente e inclusive tem revertido, né, essas dúvidas em clientes para nós lá na URF. Wanda, tem uma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Temos ainda alguns minutinhos. Deixa eu aproveitar para falar para vocês uma coisa muito importante. No próximo domingo, nós não vamos ter lives. Vamos ter aí uma paradinha, mas no domingo, dia 20 de setembro, uma super live. A gente não vai ter live domingo que vem, exatamente por isso que a gente vai investir aí na divulgação dessa live, que eu acredito que vai ser muito esclarecedora. A Wanda está dizendo aqui que ela fala muito rápido mesmo, Wanda. Tem um trabalho aí fonoaudiológico a ser realizado, no sentido de fazer você se conscientizar, principalmente do seu padrão respiratório. Quando a gente fala muito rápido, isso tem muito a ver com a forma como nós respiramos. Eu costumo dizer que a forma como a gente respira está também muito ligado à forma como nós funcionamos. Pessoas muito ativas, muito dinâmicas, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, são antenadas, né, a tudo que ocorre à sua volta, tendem a ter uma respiração com um padrão que nós chamamos de mais curta. As suas pausas respiratórias, elas quase não acontecem, ou elas acontecem num período muito pequeno, não é? Porque existem algumas formas de nós avaliarmos a velocidade de fala de um indivíduo, de uma pessoa. Uma dessas formas é a gente verificar onde estão as pausas, o quanto a pessoa fala e onde ela faz as pausas respiratórias. Normalmente quem fala rápido, fala um pouquinho, respira muito pouquinho, fala um pouquinho, respira muito pouquinho, fala um pouquinho, respira muito pouquinho. Consegue perceber o desenho que eu estou fazendo aqui? Então, isso te obriga a ter um movimento muito dinâmico, muito rápido aqui, não é? Porque o som que você está produzindo, ele produz também palavras que saem muito rápido. Então, são aspectos que são muito interligados. A produção da sua fala, da sua voz, com a sua fala
que só acontece porque você também respira. Então, a respiração ela acontece em padrões mais curtos, por conta disso é que a fala é mais rápida, porque a articulação também ela acontece muito sem dinamismo, sem definição. Ó, olha o que eu acabei de fazer aqui, ó. Quando eu me preocupo mais em mexer os lábios, as bochechas, a língua para falar, ó, eu diminuo a minha velocidade de fala. Então a gente tem um trabalho aí que cai muito bem no tema que nós estamos abordando hoje, na motricidade orofacial. É o trabalho de articulação, é um trabalho onde a gente trabalha essa fala, que vai ganhar mais movimento, mais amplitude. Lógico que a gente vai avaliar as outras questões, mas a respiração, principalmente, ela vai precisar ser avaliada e corrigida, para que você possa ter um outro padrão de fala. Espero que eu tenha esclarecido aí minimamente a sua dúvida. Trabalho fonoaudiológico. O fonoaudiólogo é o principal profissional aí para poder te ajudar. Mas voltando a falar, pessoal, sobre o nosso domingo que vem, nós não vamos ter live no domingo que vem, porém, no dia 21, domingo depois, daqui a 2 domingos, nós vamos ter uma super live aqui com um convidado, que é o Dr. Rafael Angel, neuropediatra, e nós vamos estar abordando aí essa parceria entre o trabalho fonoaudiológico, o trabalho neuropediátrico, mas vamos focar principalmente nas questões de medicação infantil. Vamos falar sobre medicamentos. O que é Ritalina, Respiridon, por que causa efeito colateral, por que a criança se comporta diferente, por que precisa tomar e não vicia, e por que eu fico com medo, mas é remédio de tarja preta. Muitas coisas para a gente poder aqui abordar, discutir, mas principalmente esclarecer para todos. Eu mais uma vez peço desculpas aí a todos pelas interrupções que nós tivemos. Foi uma questão de conexão, não entendi aqui o que aconteceu. Todos os nossos provedores resolveram aqui nos boicotar no dia de hoje, mas faz parte, é um risco sempre, mas no final deu tudo certo. Nós esperamos que tenhamos aí esclarecido a respeito desse trabalho, minimamente. É lógico que tem muito mais coisa para a gente aprofundar, mas são assuntos para outras lives, com certeza. Eu queria agradecer a presença, a parceria de todos os que estão vendo aqui ao vivo, os que ainda vão assistir, os que ainda vão ver. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estejam à vontade, nós estamos aqui para servir, esclarecer, não é? Tirar todas as dúvidas e ajudar no que for possível, naquilo que eu sempre termino dizendo, que é o que a gente mais gosta de fazer. Ser terapeutas é o que nós amamos, essa é a nossa missão. Muito obrigada a todos, um bom restinho de domingo e um ótimo feriado de 7 de setembro para todos. Obrigada e mais uma vez aí, gratidão pela presença. Tchau, tchau, pessoal.